tempo de recomeçar, nós vamos hoje falar sobre a renovação do reino. E está baseado em 1 Samuel capítulo 11, versículo 14. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Aqui o contexto histórico é de que o povo de Israel havia pedido um rei a Samuel. E Samuel então orou a Deus e foi indicado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele havia vencido a primeira batalha contra os amonitas, mas ainda no princípio do seu reinado. E Samuel, então, ainda vivo, convoca tanto Saul como seu exército vencedor a descerem a Gilgal, a cidade onde era um dos centros religiosos da época de Israel, para ali renovarem a aliança ou celebrarem, juntamente com Deus, a renovação da aliança entre Deus e o reino e entre o reino e Deus. O reino de Deus é uma expressão típica do Novo Testamento para nós, porque para nós o reino de Deus significa a igreja. Não é só a igreja, mas a igreja é a principal agência do reino de Deus na história depois de Cristo. Então, o reino é o domínio redentor de Deus. É Deus governando entre os homens. É Deus vencendo o mal, libertando as pessoas de espíritos imundos, de enganos, mentiras, superstições, idolatrias, maldade, pecaminosidade, imundície, imoralidade, e fazendo com que as pessoas façam parte de um reino de justiça e de santidade. Na verdade, estar dentro do reino de Deus significa estar indo rumo ao fim da história, que já está profetizada na palavra de Deus. Porém, o reino não é para todos, embora todos tenham oportunidade. Quando nós vamos a Mateus 13, encontramos a parábola do semeador, vemos ali que a semente, a boa semente da palavra de Deus, foi semeada em diversos tipos de solo, mas apenas um solo era bom, e em apenas um solo, a semente do reino de Deus, o evangelho de Cristo, nasceu, floresceu, deu fruto e permaneceu. Portanto, no reino de Deus, nós encontramos aqueles que foram atraídos, que foram convidados e que creram e que entraram. E o reino de Deus entrou neles e agora fazem parte de um reino de justiça governado pelo justo Rei, pelo justo Senhor, que também é o justo juiz. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus está abalando as nações. Isso está em Daniel, capítulo 2, versículo 44, que diz: mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Deus está operando de maneira quieta e secretamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele veio para abalar ou estremecer as nações com seus conceitos e princípios éticos e morais, com seu conceito correto de justiça, de vida verdadeira, de vida plena, não é com estardalhaço, mas é de uma maneira até secreta, como fermento, que você não vê o fermento na massa. Ele até é engolido pela massa, mas depois vemos o seu efeito no meio da massa, fazendo com que a massa cresça.
Mas há sempre um mas. E o mas é que no meio do povo do reino há também maus. A Bíblia diz que no meio do trigo há joio. Então, o Senhor Jesus adverte sobre escândalos que estarão acontecendo no meio do povo do reino. Mateus capítulo 13, versículo 41. Ou seja, muitos pensam que estão no reino porque estão no meio do povo do reino de Deus. Estão no meio do povo do reino de Deus, mas não estão no reino de Deus. A conclusão, queridos, é que o reino de Deus existe no mundo através da igreja. A igreja é a agência do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é essencialmente missionário. E a igreja é essa grande agência missionária e proclamadora, não só do que Deus está fazendo hoje, mas também da sua vinda, seu breve retorno. Quem está no reino de Deus hoje está desfrutando do poder de Deus e das bênçãos de Deus. O reino é a invasão de Deus na história humana por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o poder das trevas ou o poder do inferno não podem prevalecer contra a igreja, que faz parte do reino de Deus. Isto é muito importante. Nós devemos possuir este reino, conservá-lo a todo custo, fazer todo sacrifício e todo empenho para que nós não o percamos. Haverá um momento em que esse reino tomará conta de tudo. Será a consumação dos séculos após o juízo. A Bíblia diz que Cristo será tudo em todos e fará novos céus e nova terra, onde finalmente o reino de Deus tomará conta de tudo por completo. E então habitaremos gloriosamente com o nosso Senhor. Lembremos-nos que em Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27, o Senhor promete, ainda mais uma vez, farei abalar os céus e a terra. Sim, esses dias são chegados. Temos sido abalados, as nações têm sido abaladas, mas tudo isto é para se dirigir a um propósito, o propósito final da história humana e uma nova história de novos céus e nova terra, onde habitará a verdadeira justiça e a verdadeira paz e a plena santidade. Que Deus te abençoe, que você se conserve firme e fiel neste reino de Deus. Até a próxima.